Vamos apresentar a biografia de Tupac Amaru II para a disciplina da América e Dominação Ocidental. Eu vou apresentar um breve histórico da vida de Tupac Amaru. O que aconteceu no decorrer das lutas em que ele enfrentou a partir da data do seu nascimento. Vamos perceber como foi seu personagem no seu tempo, no século XVI. Tupac Amaru II, ele nasceu em 19 de março de 1738, em Sumirana, no Peru, com o nome de José Gabriel Condacarque Nogueira. Ele era descendente matrilinear inca do Tupac Amaru I. Seu pai era um cacique, o Miguel Condorcanque, na qual ele herdou várias mulas do seu pai, um número muito significante, na qual ele tinha um comércio de entrega de mercadorias. Ele entregava mercadorias com essas mulas a partir do que ele herdou. Ele iniciou seus estudos no colégio jesuíta em São Francisco de Borjas, em 1748. Ele foi um líder muito consciente das suas lutas e da sua origem. Ele se casou com Micaela Batista, na qual ela também incentivava muito ele a procurar o reconhecimento de líder indígena, e com isso ele buscava também o bem para os incas no século XVI, na qual sofria muito com os altos valores de impostos proposto pelos a dominação espanhola, na qual eles brigavam, no comércio com os metais preciosos, e aí os indígenas eles eram submetidos ao trabalho escravo para suprir a necessidade da dominação espanhola, que era o rico mercado de metais preciosos. Já em 1780, em 4 de novembro, Tupac Amaru II ele tenta fazer um feito heróico libertário, em 16 de novembro ele busca solicitar a abolição da escravidão negra, e aí ele já tá com muito prestígio entre tantos os indígenas, também entre os mestiços, e isso vai lhe permitir liderar uma rebelião contra as autoridades espanholas do Peru. Isso já em 1780. Essa rebelião ela é procedida por várias outras similares, provocada pelo descontentamento da população contra os abusos dos corregedores e contra os impostos. A distribuição de bens e serviços também de trabalho traz grandes satisfações, elas são obrigatórias, imposto também pelos espanhóis. E os espanhóis estão naquela busca de mitas e obragens, que são os metais preciosos na qual eles trabalhavam para o mercado. E aí, no dia 18 de novembro, Tupac Amaru ele vence, uma batalha em Sangarará, e aí com isso vai despertar grande raiva nos espanhóis. Um ano depois, em 1781, em 10 de janeiro, em Tugaçucá, ele sofre uma derrota. E os espanhóis buscam capturá-lo, e no dia 6 de abril, uma segunda derrota, na qual ele em sequência detido. Daí então os espanhóis buscam de todas as formas acabar com Tupac Amaru, e aí no dia 18 de maio ele é brutalmente executado, e ele diante de toda a luta entre os indígenas e mestiços, os espanhóis pretendem acabar e executa ele em 18 de maio. E aí no decorrer do nosso trabalho a gente vai apresentar as consequências, os conflitos, como decorreu, já que eu apresentei um breve histórico da vida de Tupac Amaru.
Então, eu vou falar sobre as raízes dessa crise, dessa revolução, né? Para poder falar dessa revolução, acho que é necessário frisar alguns pontos sobre essa temática. Para começar, sobre o próprio nome de Tupac Amaru, né? Esse nome, o Tupac Amaru, o número um, né, Tupac Amaru um, ele é o último líder do povo Inca na época da colonização, do início da colonização espanhola. E ele acaba gerando uma guerrilha devido a essas contradições da dominação espanhola. Depois de algum tempo, ele é capturado e assassinado juntamente com sua esposa e alguns familiares em 1572 pelos colonizadores. Né? E um outro ponto é a mita. Mita era um sistema de trabalho forçado imposto ao povo que já era utilizado desde os reis incas. Porém, com essa adaptação da coroa espanhola em 1605, passou a ser uma ação de muita revolta para os indígenas. E muitos acabavam morrendo devido às condições subhumanas que eles eram obrigados a trabalhar. Acabavam sempre devendo ao próprio colonizador. Então, era um sistema que não tinha um favorecimento para o indígena. Pelo contrário, né? Só para o colonizador. Uma outra questão é as reformas borbônicas em 1750, que foi feita pelo rei Carlos III, que foi um modo de ter um controle econômico na colônia e aumentar a pressão nesse trabalho compulsório, que era praticamente forçado com ganhos insignificantes. Só que essa reforma borbônica ela só vai ter realmente força em 1776, quando o rei designa um corregedor para que possa executar essas ações. Então, começa realmente a pressão real em 1776 e provocou um grande descontentamento na população contra esses abusos dos corregedores e contra os impostos, principalmente em relação a esse trabalho forçado da Mita. Aí é que começa a entrar o personagem de José Gabriel Condorcanqui. Ele é um descendente pela linha materna da dinastia real dos Incas. Ele era bisneto de Huana Pilco Huaco, que é a filha do último rei Inca, o Tupac Amaru I, que tinha sido executado pelos espanhóis em 1572. Mais de 200 anos depois, em 1780, José Gabriel ele reacende esse desejo de liberdade que tinha no espírito inca, né, que quase se perdeu com o Tupac Amaru I. E pelas mesmas razões de conflito com os colonizadores espanhóis, Tupac Amaru, o José Gabriel, né, se autoproclama o Tupac Amaru II e continua essa ideologia revolucionária, o restaurador, é como se fosse o legítimo herdeiro da dinastia Inca. Em geral, essas medidas, essas reformas borbônicas, favoreceu bastante o crescimento das economias portuárias ligadas ao comércio com a Espanha. Porém, sobre essas regiões do Peru, teve um impacto bastante negativo. Foi por isso que gerou grandes revoltas com os habitantes de lá na época. Né? Foi o que impulsionou a grande revolução idealizada, puxada por Tupac Amaru II. A revolta de Tupac Amaru. A rebelião foi provocada pelo descontentamento da população contra os abusos dos corregedores e contra os impostos, a distribuição de bens e serviços e trabalhos obrigatórios impostos pelos espanhóis, conhecidos como mita. A mita era o sistema de trabalho forçado imposto ao povo pelos reis incas, anteriormente no Peru, né? Durante o tempo livre entre a semeadura e a colheita, os camponeses eram obrigados a construir caminhos, pontes, obras de irrigação e outros trabalhos pesados. A partir de 1573, os conquistadores espanhóis impuseram aos nativos um sistema de trabalho semelhante, né, forçado também. A escolha do nome Tupac Amaru veio de um antecedente
um parente dele, né, que era o Tupac Amaru I, e, portanto, ele aderiu a esse nome, Tupac Amaru, né, no caso, se tornando Tupac Amaru II, já como uma forma de revolução, de rebelião, né, contra os colonos. A revolta foi dirigida contra as autoridades espanholas locais. Haviam inúmeras revoltas anteriores a estas, apesar de serem por diferentes razões, em diferentes cenários, mas juntaram-se ao descontentamento da população contra esse sistema e foi gerando um aumento, desse descontentamento, o que veio a gerar a rebelião de Tupac Amaru. Inicialmente, ele tentou fazer com que as coisas acontecessem pacificamente. Ele fez uma petição na audiência de Lima, ele pediu que esses abusos e sofrimentos causados pelo regime de Mita nas usinas fossem colocados ao fim. Ele denunciou os riscos que eles estavam sendo submetidos, os desmoronamentos e intoxicações de gases que eles estavam expostos nas usinas, nas minas, a exploração desumana de mulheres, crianças e anciãos, que estavam sendo forçados a trabalhar sem descanso e gravemente doentes por conta do mercúrio usado nas minas. A audiência de Lima, composta na maioria por corregedores e encomendadores, encomendeiros, donos de minas também, sequer escutaram as petições de Tupac Amaru. Então ele resolveu tomar uma atitude mais radical. E aí, então, em 1778, ele retornou a Tungazuca, e a revolta teve início em 10 de novembro de 1780, aproximadamente. Inicialmente, eles executaram o Antônio de Ariega, e aí iniciou, perto de Cusco, o movimento logo se alastrou por grande parte do Peru. A rebelião fortaleceu-se também pela extensa rede de parentesco de Tupac Amaru, e suas ligações com o comércio e o transporte regional, que era o trabalho que ele desenvolvia antes de começar esse trabalho, essa luta pelos seus parentes, digamos assim, os incas. Essas condições, de conhecidos pelo trabalho e, portanto, pelo parentesco também, ajudaram a aumentar o seu exército, garantir o recrutamento aí de milhares de indígenas. As ações, o que foi que aconteceu, o que os rebeldes fizeram? Os rebeldes assaltaram depósitos e armazéns, tomaram armas de fogo e grande quantidade de munição. Crianças e anciãos também prepararam armas brancas e flechas envenenadas para atacarem o exército oposto, Por onde passava o exército dele, de Tupac, abolia a escravidão, a mita e a cobrança de impostos. Em 18 de novembro de 1780, em Sangarará, as forças rebeldes entraram em combate contra o exército espanhol e o derrotaram. A vitória encorajou os rebeldes, e neste momento cerca de 100 mil indígenas, em uma extensão de 1.500 quilômetros, se dispuseram a seguir Tupac Amaru. Preocupados com a situação, os vice-reis de Lima e de Buenos Aires uniram forças, formando um exército grandioso de 17 mil homens fortemente armados. Então, também ajudaram a aumentar o seu exército, garantiu o recrutamento aí de milhares de indígenas. As ações, o que foi que aconteceu, o que os rebeldes fizeram? Os rebeldes assaltaram depósitos e armazéns, tomaram armas de fogo e grande quantidade de munição. Crianças e anciãos também prepararam armas brancas e flechas envenenadas para atacarem o exército oposto,
por onde passava o exército dele, né, de Tupac, abolia a escravidão, a mita e a cobrança de impostos. Em 18 de novembro de 1780, em Sangarará, as forças rebeldes entraram em combate contra o exército espanhol e o derrotaram. Né? A vitória encorajou os rebeldes, e neste momento cerca de 100 mil indígenas, em uma extensão de 1.500 quilômetros, se dispuseram a seguir Tupac Amaru. Preocupados com a situação, os vice-reis de Lima e de Buenos Aires uniram forças, formando um exército grandioso de 17 mil homens fortemente armados. Né? Então ele buscou o apoio dos crioulos, porém, aqueles que eram proprietários, que tinham nascido na América, não tinham interesse nenhum nesse movimento. Um movimento que libertava a mão de obra que eles exploravam, né? Então, assustados com essas ideias tão revolucionárias de Tupac Amaru, eles não aderiram ao movimento. Pelo contrário, eles se juntaram aos espanhóis contra o exército de Tupac. O exército dos vice-reis, né, levou terror nas aldeias, matando indiscriminadamente vários nativos, né, todos os seus habitantes, e com isso muitos indígenas assustados fugiram, deixando o exército de Tupac Amaru desfalcado, né, enfraquecido. Então, na noite de 5 de abril de 1781, ocorreu a batalha final em Checacupe, em que milhares de indígenas foram massacrados. Nesse mesmo momento, Tupac Amaru foi feito prisioneiro e durante dias ele foi torturado para revelar os nomes dos seus companheiros, né, dos outros chefes rebeldes, mas ele manteve-se calado até o fim. Derrota e execução de Tupac Amaru II. No dia 5 de abril de 1781, há uma grande batalha em Checacupe, onde o exército colonial espanhol derrota parcialmente o grupo liderado por Tupac Amaru II. Com isso, Tupac Amaru, juntamente com seus combatentes, se retiram para Combapata para se reagruparem. No entanto, ele é traído pelo crioulo Francisco Santa Cruz, que lhe entrega aos realistas juntamente com sua família e alguns dos principais combatentes. Com isso, Tupac Amaru é capturado e é levado pelo exército colonial e é entregue a José Antônio de Areste, que o submete Tupac Amaru a diversas sessões de tortura para que ele entregue os nomes de seus cúmplices. No entanto, em nenhum momento o líder indígena entrega esses nomes. E em uma das sessões de tortura, ele se dirige a José Antônio de Arete dizendo que eles são os únicos conspiradores. José Antônio de Arete, por sobrecarregar o povo com tributos insuportáveis, e ele por tentar libertar o povo dessa condição. Daí, no dia 14 de maio de 1781, Tupac Amaru é condenado e 4 dias depois ele é levado à praça de Cusco para ser executado. Antes disso, por não ter entregado o nome de seus cúmplices, José de Arete ordena que seja cortada sua língua e depois ele é colocado para observar a morte de sua esposa por um instrumento de tortura conhecido na época como garrote, que consistia em apertar o pescoço do indivíduo até que ele viesse a falecer. E também é posto a observar a morte de 2 de seus filhos e de alguns de seus principais combatentes por enforcamento. Depois, José de Arete ordena que seus braços e pernas sejam amarrados por cordas fortes ao dorso de 4 cavalos que correriam em sentidos diferentes para que houvesse o desmembramento
do corpo de Tupac Amaru. No entanto, o corpo do líder indígena resiste e o desmembramento não acontece. Após um período de tempo, José de Arete manda que cortem a cabeça de Tupac Amaru e que seu corpo seja cortado em mais 4 pedaços. A cabeça ficaria então exposta na Praça de Cusco e os outros 4 partes seriam enviados para aldeias rebeldes, para que ficassem expostos e assim se vissem como exemplo. Oi, meu nome é Elvis e eu vou dar continuidade sobre após morte de Tupac Amaru, ou seja, eu vou dizer o que ficou, a ideia que ficou na região andina e também espalhou-se no continente americano, ou seja, uma ideia de poder confrontar-se com os espanhóis almejando a liberdade, a independência. Então, a princípio, após a morte em 1781, o primo de Tupac Amaru, Diego Cristóbal Tupac Amaru e Julian Apaza Tupac Katari, estes dois, eles mantiveram a rebelião, estenderam por mais 2 anos, até 1783, quando foram capturados e também mortos pelos espanhóis. Essas mortes também foram brutais, né? Essas mortes brutais eram as medidas dos espanhóis para conter as revoluções, o avanço das rebeliões no continente, ou na região andina. Então, eram cortados os membros, eram arrastados em cavalos vivos e espalhou-se na colônia um grande temor, onde o povo tinha medo de manter essa revolução. Os brancos americanos e os mestiços comerciantes, esses tipos foram os primeiros a alinhar-se aos espanhóis. Desistiram completamente de rebelar-se. E ainda existia na época os delatores, né? Como a gente conhece hoje, a delação premiada, porque aqueles que entregavam os outros davam qualquer pista ou tipo isso, eles ganhavam a liberdade. Portanto, essas eram as medidas para conter os movimentos revolucionários. Essas medidas, a gente pode dizer que foi como se fosse uma consequência para a região, porque Tupac Amaru ele deixou um medo da coroa espanhola de perder a colônia, porque seu movimento mostrou que eles poderiam realmente perder. Então eles mantiveram uma ordem bruta, né, para não perder o espaço, para não perder seu espaço. Aí, em relação à independência, é bem crítico assim a figura de Tupac Amaru na influência da independência do Peru, porque, como eu disse, a coroa ela ficou atenta, né? Ficou conservadora, manteve o poder exigente no local e evitou qualquer tipo de rebelião. Isso ocorreu devido à revolta de Tupac Amaru. E somente em 1821 ocorreu a independência do Peru, mas foi por motivos da invasão de San Martín, os exércitos de San Martín e Bolívar. O que a gente pode falar ainda sobre Tupac Amaru é que
ele veio influenciar bastante, inclusive nos tempos, na década do século XX, em que existiam movimentos contra o governo, e ele foi a grande influência desse povo, tipo a movimento de libertação nacional Tupamaru do Uruguai, na década de 60 e 70, o Tupamaru venezuelano em 1989, até mesmo no norte da Argentina. Em julho começou a Associação Tupac Amaru durante a crise de 2001. Ainda o movimento revolucionário Tupamaru do Peru, em 1990 até 2000, né? Foi um movimento de resistência à ditadura. Estes eram movimentos que buscavam melhorias para o povo, assim como Tupac Amaru fez. Eles eram contra as medidas governamentais. Ainda existiu também influência em Tupac Amaru Shakur, que é super conhecido, um dos melhores rappers americanos. Portanto, isso é o que eu encontrei sobre o legado de Tupac Amaru. Oi, gente, aqui é o Isaac e nós vamos dar prosseguimento à apresentação do trabalho sobre Tupac Amaru. Essa parte que nós vamos falar agora é sobre o livro didático. A nossa intenção é saber como é que o livro didático e a nossa escolha foi o ensino médio, como é que o Tupac Amaru aparece nas coleções do ensino médio do currículo de História. E aí, para essa tarefa, nós escolhemos 2 livros. Primeiro, História Geral e do Brasil, que foi escrito por Cláudio Vicentino e Jean Paulo Dorigo. E o segundo, História em Movimento, que foi escrito por Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi. Nós vamos começar pelo História em Movimento, de Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi. Nos 2 livros didáticos, o tema onde nós achamos falando sobre Tupac Amaru, rebeliões indígenas de modo geral, aparece no 2º ano do ensino médio, isto é, no 2º volume da coleção. Gislane Azevedo, ela é mestre em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora universitária, pesquisadora e ex-professora de História nos ensinos fundamental e médio nas redes privada e pública. O Reinaldo Seriacopi, por sua vez, é bacharel em língua portuguesa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e em jornalismo pelo Instituto Metodista de Ensino Superior. Ele é editor especializado na área de História. No livro didático, de História em Movimento, o nosso personagem vai aparecer no capítulo 17, que se chama A Independência da América Espanhola, que basicamente vai falar, de um modo geral, como as diversas colônias espanholas foram conseguindo sua independência ao longo do tempo. Justamente nesse momento é que se fala, de forma bem resumida, é onde aparece o nosso personagem. Ele tem dedicado um parágrafo, os autores do livro dedicaram um parágrafo do livro sobre o personagem. Ele está falando anteriormente sobre uma rebelião de 1740 que aconteceu, uma grande rebelião de Atahualpa. E no parágrafo seguinte, que é esse que está aparecendo, diz que no final do século XVIII, né, o José Gabriel Condorcanqui, que adota o nome do último chefe inca, Tupac Amaru, ele é morto pelos espanhóis em 1572 e o texto cita o fato dele ter comandado uma das maiores rebeliões indígenas da América Latina, segundo o livro didático, mobilizando cerca de 60 mil pessoas.
No final, o autor traz como esse levante foi sufocado e fala sobre a sua morte, a morte cruel, com desmembramento e despedaçamento em público. Apenas isso aparece em todo o livro do segundo ano do ensino médio da coleção História em Movimento. Então, essa é a única vez que ele é citado, o José Gabriel Condorcanqui, ou Tupac Amaru, como ficou mais conhecido depois. E não aparece nenhuma imagem, nenhuma outra forma de fonte histórica, nenhum documento escrito, nem iconográfico. Esse é o único registro que se aparece a rebelião Tupac Amaru e o registro do personagem José Gabriel Condorcanqui. Algo um pouco diferente acontece na coleção História Geral e do Brasil, volume 2 também, né, um conteúdo que é dado aos alunos secundaristas da segunda série. História Geral e do Brasil, ela foi escrita por dois historiadores. O primeiro, Cláudio Vicentino, que é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, professor de História em cursos pré-vestibulares e de ensino médio, autor de obras didáticas e paradidáticas para o ensino fundamental e médio. O Jean Paulo Rodorigo, por sua vez, é bacharel e licenciado em História pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Filosofia pela PUC de São Paulo e é professor de História em cursos pré-vestibulares e de ensino médio, autor de obras didáticas. Os dois livros, eles fazem parte de uma edição de 2013, que inclusive persistem, estão atualizadas no atual PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. Podemos verificar, inclusive, que esses livros estão sendo utilizados por algumas escolas do ensino médio, escolas públicas estaduais de Redenção e de Acarape. Alguns desses sendo a escolha primeira, ou seja, os livros que estão sendo abordados diretamente em sala de aula. Diferentemente do primeiro livro que analisamos, História em Movimento, no livro, na coleção História Geral e do Brasil, aparece com a maior ênfase a narrativa sobre José Gabriel Condorcanqui e sobre a rebelião Tupac Amaru. Esse registro vai se dar no capítulo 14, que se chama As Independências na América Espanhola, e falando sobre os precursores dessa independência, que vai se consolidar nos movimentos de criolhos, vai ter lá um tópico específico. A gente já acha um elemento de maior espaço nesse livro do que em relação ao anterior, onde se cita e se comenta de alguma forma abrangente a rebelião de Tupac Amaru, de 1780. E aí se faz uma contextualização, se faz uma tentativa de tentar mostrar como a influência iluminista que muitos foram estudar na Europa acabaram recebendo e trouxeram isso para o seu dia a dia. Então, há dois fatores que o texto mostra, que o primeiro é a influência iluminista, que eles tinham contato com as viagens da Europa, e segundo, a realidade que eles encontravam, realidade essa de opressão, de trabalho extenuante, de várias horas diárias, inclusive o processo dos caciques, ou curacas, como eram chamados, sendo muitas vezes subornados pela elite que explorava as populações indígenas da época. O texto mostra também uma gravura que retrata um monumento representando Tupac Amaru II, sua esposa e seus filhos. Essa imagem se encontra, esse monumento oficial, ele se encontra na Praça de Armas em Cusco, no Peru. A foto ela é de 2010. Um monumento muito conhecido, que está lá em Peru, que retrata Tupac Amaru e sua família. E aí o texto continua falando, nós podemos perceber que existe um espaço maior de fato para o personagem Tupac Amaru, e é justamente aqui que entra o seu nome, propriamente dito, quando se diz que um curaca, um cacique, um líder, que é José Gabriel Condorcanqui, ele assume para si a identidade ligada a uma descendência de Tupac Amaru, o último líder inca, o último rei inca, que resistiu à conquista espanhola e foi morto, e fala sobre o processo de luta, onde ele começou a travar. No final dessa página,
o autor fala que ele acaba recebendo o apoio de dezenas de milhares de mestiços, escravos e alguns crioulos empobrecidos, né, que tentavam radicalizar nesse projeto de rebelião. E aí, num outro momento, o autor traz a fala de um historiador, a historiadora Maria Lígia Coelho Prado, que comenta, né, em sua obra a radicalização da rebelião Tupac Amaru. Nós temos aqui, em comparação com o outro texto, o fato de se ter um documento escrito nessa narrativa desse livro didático, né? A autora tenta trazer, de alguma forma, o contexto histórico geral que desencadeou essa revolta, né? E ali onde ele fala no final do fim da rebelião, aqui a descrição bibliográfica, o livro Esperança Radical e Desencanto Conservador da Independência da América Espanhola, um artigo publicado na revista História. E aí termina o texto didático falando da radicalização do movimento, de quais foram, embora o movimento tenha sido derrotado, que ele acabou sendo um precursor, preparando o caminho para que se conseguisse, enfim, a independência das antigas colônias hispânicas com esse movimento, depois, futuramente, com os crioulos. Claro que uma outra forma de independência, uma independência mais elitista, mas essa independência, esse movimento, essa rebelião Tupac Amaru, acabou fortalecendo os passos para a independência posterior. Por fim, eu queria apenas fazer uma indicação aqui de um material extra, que seria assistir o filme chamado Tupac Amaru, de 1984. Esse filme ele recebeu o título no Brasil também, Tupac Amaru. Ele é um gênero drama. E o país de origem, o país no qual foi feito esse filme, é Cuba e Peru. É uma produção binacional. Duração de 95 minutos. E dirigido por Federico Garcia Hurtado. Certo, pessoal? Obrigado. Podemos retratar também a figura de Tupac Amaru II como uma grande personalidade histórica na história do Peru, né? Como ele está retratado em diversas cédulas do próprio dinheiro expedido pelo Banco Central do Peru. Tem várias imagens de Tupac Amaru. Também, pelo país, são espalhados alguns monumentos no qual tem as trajetórias de Tupac Amaru, como o assassinato de Tupac Amaru, a tentativa de tentar esquartejar o corpo dele pelos cavalos, né? Como também da luta com sua esposa, Micaela Bastidas, e outros guerrilhantes que estavam em conjuntos, né? Dentro da internet existem muitos materiais disponíveis para o estudo da história de Tupac Amaru II, só que todos os conteúdos praticamente estão em espanhol, principalmente em relação a vídeo. Então nós fizemos uma adaptação de um vídeo para poder ser disponibilizado de uma forma traduzida dentro da sala de aula, para ser uma forma didática para repassar para os alunos essa história. Nós fizemos essa tradução e como nós encerramos esse nosso seminário, estará sendo colocado em seguida. Revoluções. Revolução de Tupac Amaru II. 1600. O início. Em 1600, um extenso território americano encontrava-se em domínio da coroa espanhola, que passa a assumir o poder da divisão da sociedade por duas instituições, a República dos Conquistadores Espanhóis e os Índios. Esta última está dividida em diferentes territórios governados por chefes políticos índios, alguns dos quais são descendentes de antigos caciques incas e eleitos pela comunidade.
Estes caciques têm grande legitimidade e representam os interesses dos povos indígenas, enquanto os outros são impostos pela autoridade espanhola e colaboram com o colonizador. Em qualquer dos casos, a grande maioria dos índios trabalham no campo, pagando tributo e dízimos à coroa espanhola. Os índios são as principais mãos de obra dos espanhóis, que desde 1605 impõem a mita, trabalho obrigatório dos índios nas minas, que a cada ano milhares de incas passavam dias e meses trabalhando em condições subhumanas, onde muitos morriam para enriquecer os exploradores insaciáveis. A mita se converte no imposto mais odiado pelo índio. 1750. As Reformas Borbônicas. Em meados do século XVIII, o rei espanhol Carlos III impõe a reforma para acrescentar o controle econômico sobre a América, aumenta impostos, coloca novas formas para arrecadar mais tributos e, sobretudo, aumenta a pressão sobre os trabalhos nas minas para poder obter mais lucro. Os novos impostos rompem os direitos de indígenas, arqueiros, artesãos e comerciantes, crioulos e mestiços. Os caciques realistas começam a ser questionados por não defender seu povo. O cacique legítimo que se opõe às duas medidas aumenta sua popularidade, como Tupac Amaru II. 1776. Os inimigos. Em 1776, para impor a reforma borbônica, o rei designa o intendente militar e governante-geral para o reinado no Peru. Seu nome é o escocês Antônio de Areche Sornosa. A crescente pressão real impulsiona Tupac Amaru II a exigir em Lima que sua comunidade se opusesse à mita. Completamente desenvolvido nessa reclamação, e Tupac Amaru II efetua um golpe com Micaela Bastidas, sua esposa e sua principal militante. Em 4 de novembro de 1780, Antônio de Arriagua, governante espanhol de Tinta, é pressionado pelos Tupac Amaristas, em uma cela na casa do líder rebelião. É obrigado a escrever carta à capital do reinado solicitando armas, munição e dinheiro. Como parte do seu plano, Tupac Amaru II lê uma carta falsa a uma multidão em que Carlos III, que revoga as reformas e ordena que, por prejudicar, se remova a vida do governante. Com esta ação, Tupac Amaru II soma adeptos espanhóis e mestiços à sua causa. 1780. A repressão. Em 12 de novembro, o caminho de Cusco se relaciona com a morte de Arriagua e uma tropa real com voluntários para reprimir os Tupac Amaristas. Entre os voluntários, há também indígenas leais ao rei. 5 dias depois, chegaram a Sangarará, ao norte de Tinta, e são cercados por 6.000 indígenas rebeldes, e refugiam-se na Igreja do Povo. Os realistas, mesmo sem nada comunicar aos rebeldes, o combatem por dias até vencê-lo. Antes da derrota, os espanhóis declaram Tupac Amaru II traidor do rei. Depois de Sangarará, a rebelião se avança para Pachau. Crioulos e mestiços, como havia decretado o traidor Tupac Amaru II, muitos têm medo de juntar-se aos revolucionários e mesmo, se passassem aos militares para o combate. Em 8 de dezembro de 1780, Cusco é cercado por 30.000 Tupac Amaristas. A mina é a única que ficou o sangue dos Incas, reis deste reino. Mais indígenas se unem na revolta em nome de Tupac Amaru II. A notícia que degolaram o cacique realista. O espírito lutador Inca renasce na revolução, ocupa a terra que foram tomadas pelos colonizadores e dá por abolida a mita, símbolo da opressão. Mas a tropa real chega a Cusco e ataca os rebeldes. As armas de fogo demonstram uma diferença assustadora. Entre 2 dias de intenso combate, a rebelião em Cusco se dispersa e perde impulso. 1781. A última tentativa. Depois da derrota, os Tupac Amaristas vão ao sul para agrupar-se. Areche suspende a reforma que provoca a rebelião e oferece um perdão geral a todos os rebeliões que se passam a proclamar: a rebelião está ferida de morte.
Em 1781, Areche pessoalmente se mobiliza ao sul para eliminar a raiz da revolução. Com a necessidade de 1.000 soldados, entre espanhóis e indígenas, se enfrentam com os tupacamaritas e assassinam 2 dos principais combatentes rebeldes. A rebelião gera tempo para organizar para o último golpe e preparam um ataque surpresa. Um traidor informa Areche o ataque que estão planejando e assim o exército real cercam e derrotam os rebeldes. Tupac Amaru II, sua esposa e 2 de seus filhos e outro militante são conduzidos até Areche. Em 14 de abril de 1781, o governante-geral entra na cidade de Cusco e seguindo o rebelde e sua mulher Micaela Bastidas. Tupac Amaru II é torturado, porém não confessa o nome de seus companheiros. Aqui não há mais cúmplices que você e eu, você por oprimir o povo e eu por querer libertá-los. Tupac Amaru é obrigado a presenciar como lhe cortam a língua e a forca de seus parentes. Sua mulher é submetida ao enforcamento. Tupac Amaru II, sem língua, é amarrado a 4 cavalos para que partissem, porém o corpo do Inca resiste, e Areche manda decapitá-lo. A guerra dos rebeldes contra o exército espanhol dura mais um ano. Esse mesmo povo, com o mínimo desejo de ser libertado, em que continua uma luta inicial do momento da conquista. Porém, os espanhóis estão sangrando, sangue, o fogo, o suborno, ao aplicar as teorias nos indígenas. Seria necessário o apoio popular. Ao fim de 1782, a rebelião termina por completo. Porém, passa pela história como a revolta mais importante da população indígena contra a coroa espanhola.